Obrigado, presidente. Olha, essa medida do Alexis, ela vem para salvar o microempresário, pequeno empreendedor, empresas de pequeno porte. Então é extremamente essencial que ela não só tramite com tranquilidade por aqui, mas nas outras comissões e vá a plenário e passe tranquilamente. Está de parabéns o Alexis, está salvando as microempresas do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado às palavras do deputado José Neto, belo relator, Luiz Felipe Orleans. O objetivo desse projeto, como foi muito bem apresentado pelo relator Luiz Felipe Orleans, o regime do Simples se preocupou muito com a questão tributária, a simplificação para poder apurar e recolher os impostos, mas no arcabouço burocrático de regulamentação da atividade, abrir uma empresa de sabão no fundo do quintal tem as mesmas exigências que abrir uma refinaria no Brasil. Quando você fala em produto químico, tudo vira dentro de uma só lei, uma só regulamentação, o que acaba inviabilizando o pequeno empreendedor. Lembro muito bem quando foi criado a lei da microempresa individual, N costureiras, manicures, cabeleireiras, pequenos serralheiros de fundo de quintal, finalmente podiam se regularizar, mas aí quando iam registrar a sua microempresa individual, chegava na prefeitura e dizia: mas a tua casa não está num zoneamento de comércio, portanto, o senhor não pode abrir essa empresa. Faz algum sentido um microempreendedor individual, uma costureira, ter que alugar um espaço para poder costurar? É óbvio que ela vai fazer no fundo da sua casa. E nós estamos falando de atividade de baixo risco. Não existe empresa do Simples que vai produzir material nuclear. Não tem produto que vai abrir uma siderurgia no fundo de quintal. Não existe isso. É iminente de uma empresa do regime do Simples ser de baixo risco. Então não faz sentido começar a ter as exigências e burocracias de uma grande para o pequeno. E é isso qual a nossa proposta. Inclusive para poder abrir empresa sem obrigatoriamente ter um endereço que seja dentro de uma área de atividade econômica. Poderia ser no fundo da sua casa, na sua atividade. Na questão que o deputado Zé Neto fala claramente aqui, que muitas empresas se fantasiam do Simples, eu entendo o que ele fala. Realmente, o regime do Simples hoje ele está totalmente distorcido. Mas ele tem uma razão por estar isso, Zé Neto. O problema é que o próximo regime, que é o regime do lucro presumido, devia ser um regime do assassinato da pequena empresa. Porque uma pequena empresa que está no limite desse regime, quando entra no próximo regime, que é do lucro presumido, é de uma burocracia tão grande, mas tão grande, com tanta regulamentação, ele começa a ter que calcular o pior de todos os tributos brasileiros, que chama-se ICMS. E ele simplesmente não dá conta. Ele não tem escala para enfrentar isso. E muitas empresas não conseguem sobreviver. Uma pequena franquia de shopping center, ela cabe dentro de um regime do Simples. Se for para ter que encaixar dentro de um regime que seja o lucro presumido, já não cabe mais, porque o regime está muito ruim. Por isso é uma das grandes razões da gente estar fazendo essa reforma do sistema tributário. Olha o perigo. O próprio STF vai julgar nessa quarta-feira se criminaliza ou não a inadimplência do ICMS. O empresário mal tem dinheiro para pagar o ICMS. O ICMS tem que pagar antes de dar partida no caminhão. Tem o sistema do substituição tributária. Ele não dá conta. E agora nós vamos criminalizar o empresário que não conseguiu pagar. Não quero dizer o devedor contou mais. O devedor contou mais, aquele safado sem vergonha que atrapalha, que mais que seja criminalizado mesmo. Mas o pequeno empreendedor que não conseguiu pagar o tributo, que tem que pagar antes de receber do teu software fornecedor, que muitas vezes nem recebe, porque tributo no Brasil é devido, mesmo que você não tenha recebido. Vendeu, não recebeu, um abraço, vai ter que pagar tributo. E se não pagar agora, pode ser criminalizado. Portanto, o projeto tem todo esse aspecto de a gente tentar facilitar a geração de emprego, que acho que é de interesse do PT, do PSOL, de todo mundo. Não há quem aqui nessa casa ou nesse país que seja contra o emprego, contra a geração de oportunidades. E é nessa linha que a gente está apresentando esse projeto. Muito obrigado.